A paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos. Glória a Deus pela sua vida. Nesses momentos santos e preciosos, vamos meditar no maná celestial, o pão do céu, o alimento da fé que é a palavra de Deus. Que a graça e a paz venham ser derramadas abundantemente sobre a sua vida. Nesses breves momentos, enquanto estamos compartilhando a palavra do Senhor, que você seja muito fortalecido e fortificado na sua fé e frutifique para a glória do Senhor. Temos meditado esses dias o tema Temas Tratados. Hoje a parte 3, o tema Em Cristo. Aqui em Filipenses capítulo 3, versículo 9, diz assim: E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo Jesus. A saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Paulo estava dizendo: eu deixei e desisti de tentar ganhar o favor divino através da guarda da lei. Eu não sou aceito por Deus baseado no meu desempenho, não pelas minhas obras pessoais. Porque vou tentar receber pelos meus méritos, se posso chegar a Deus pelos méritos de Cristo e receber o que Cristo merece. Em João 14,6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Cristo é o nosso fiador diante do Pai. Na antiga aliança, o homem tentava obedecer a palavra e ter méritos diante de Deus, mas essa aliança era temporária. Sabemos que Paulo disse: eu não vou apresentar diante de Deus boas obras e bom comportamento, e assim, quem sabe, Deus vai me abençoar. Não, nessa nova aliança, eu coloco toda a minha fé na obediência de Cristo no meu lugar lá na cruz. E pela obediência de Cristo, eu recebo o que Cristo merece. Como é maravilhoso nós estarmos em Cristo, dependendo do que Ele é, do que Ele fez na cruz do Calvário, dependendo do seu Espírito, daquilo que Ele faz em nós e através de nós. Romanos 5,17 diz que aqueles que tomarem a graça reinarão em vida por Cristo Jesus. Nessa nova aliança maravilhosa, Cristo em nós é a esperança da glória. Essa presença que supre e que nos leva a crer e a praticar a sua palavra. Amados, muitas pessoas são como aquelas crianças que procuram ter bom comportamento. Seus pais terrenos ensinaram: se você tiver um bom comportamento, o pai te dá aquilo. Se você tiver um mau comportamento, você perde aquilo. Isso pode até ser correto a nível humano, mas a pessoa acaba transferindo isso para Deus, pensando que se o desempenho dela for bom, Deus vai abençoar. Se o desempenho dela for fraco, Deus não vai abençoar. E Paulo estava dizendo exatamente o contrário. Eu não mereço, jamais vou merecer a bênção de Deus, mas eu recebo pelos méritos de Cristo. Colocando a minha fé em Cristo, eu não recebo o que eu mereço, eu recebo o que Cristo merece. Como diz em Efésios 1,6, que eu sou agradável e aceito diante de Deus em Cristo. Em Romanos 5,2, diz que nós temos acesso a essa graça em Cristo, pela fé. É pela fé, pela dependência de Cristo e de sua obra consumada na cruz do Calvário. Como é importante termos esclarecido esse fundamento. A Bíblia diz que ninguém pode pôr outro fundamento além deste que foi colocado por Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. A casa que é colocada nessa rocha, ela não falha. Amados, a Bíblia diz em Efésios 2,8 que nós somos salvos pela graça, através da fé. É pela fé. Sabe, a Bíblia diz assim: sois salvos pela graça, através da fé. Não vem de obras. Então, para a salvação não é computado o desempenho. Amados, para a salvação você não pode merecer. Você não pode chegar diante de Deus por mérito pessoal. Para a salvação, diz ali Efésios 2,8 que nós somos salvos pela graça através da fé. E quando somos salvos, entra em nós o Espírito da obediência, e aí nós começamos a obedecer no Espírito, mas como filhos. Não para a salvação, mas porque fomos salvos. O Senhor está nos santificando. Ali em Efésios 2,8 diz que nós somos salvos pela graça através da fé. E depois Efésios 2,10 ele diz que nós somos salvos para as boas obras. Portanto, as boas obras são efeito da salvação e não condição para ser salvo. É efeito da bênção e não condição para ser abençoado.
Agora que estou em Cristo, com gratidão, com alegria, cada dia mais estou obedecendo a palavra de Deus, mas não para a salvação, não para ser abençoado. Nada posso fazer para ser salvo e nada posso fazer para ser abençoado, porque eu já sou abençoado, diz Efésios 1:3, através da fé em Cristo Jesus. Jesus pagou, está quitado, tetelestai, é a palavra que ele usou, está liquidada, está quitada essa dívida, lá em João 19:30. De forma que eu não tenho que pagar para Deus para ser salvo e abençoado. Isso Jesus já pagou. Eu recebo pela fé gratuitamente. E aí, tendo recebido essa vida, aí sim, amados, eu vou obedecer, eu vou santificar a minha vida, porque o Espírito Santo me salvou para as boas obras. É muito importante compreender o valor das boas obras na vida de um salvo. Como é lindo, irmãos, ver um cristão praticando boas obras, andando na verdade, mas fazendo isso no Espírito, pela graça, não debaixo de culpa, nem tentando fazer isto para que com bom comportamento mereça a bênção, se consagrando para merecer a unção. Não, nós não nos consagramos para merecer a unção, nós nos consagramos para perceber aquilo que já temos recebido gratuitamente. Jesus disse, eu estou aqui com eles porque eles jejuarão, ele falou para os fariseus, mas quando eu for retirado, eles jejuarão. Por quê? Porque agora eles estão me percebendo, eles estão me vendo. Mas quando eu for retirado, eles vão se consagrar para me perceber no Espírito. Não é para merecer nada. Em Isaías 58 fala daqueles que se consagram para depois se ensoberbecerem no púlpito e dizer, porque eu consagrei, porque eu jejuei, porque eu orei. Pedro fez tão diferente. Pedro em Atos 3 diz assim, olha, não é pelos méritos meus, não é pela minha consagração. É pelo nome de Cristo, pela fé no nome do Senhor Jesus Cristo, né? É muito importante compreendermos, dar toda a glória ao Senhor Jesus Cristo, dar toda a honra ao Senhor Jesus Cristo e a obra consumada na cruz do Calvário. É através desse estar consumado que já somos salvos, né? Lá em 1 João 5, do 11 ao 13, diz que nós temos certeza que já estamos salvos, porque temos o Senhor Jesus. Isso não é o que nós vamos ver do lado de lá. Quem crê em Cristo já tem essa certeza. Porque João 5,24 diz que quem crer em Cristo não passará por condenação, né? Romanos 8,1 também fala isso. Não passará pelo juízo, porque já foi absolvido. Já passou da morte para a vida. E quando nós estamos em Cristo, como é maravilhoso, irmãos, nós somos ensinados no Espírito. Porque você sabe, só podemos ser salvos em Cristo. E a santificação é para os salvos. Enquanto não tiver esse fundamento, não se levanta as paredes. Uma pessoa que não tem esta fé esclarecida de que em Cristo ela é aceita, ela é salva, ela é abençoada, ela é amada, se ela não tem esse fundamento, tudo que ela faz é para tentar ser aceito por Deus. Tudo que ela faz é para ter mérito diante de Deus. E essas obras não serão aceitas. Obra de escravo não será aceita. É só obra de filho que já se vê em Cristo salvo e perdoado, entende? Olha, quando nós temos esclarecido a fé em Cristo e que estamos em Cristo, aí o Espírito Santo começa a santificar. Paulo estava dizendo aos crentes da Galácia, lá no capítulo 3 de Gálatas, né? Do 1 ao 3, ele disse, olha, vocês foram salvas, crendo em Cristo, e agora estão tentando se santificar pelo esforço, pela culpa. Quem que enfeitiçou vocês, né? Ele estava dizendo, se eu sou salvo pela graça através da fé, eu sou santificado pela graça através da fé. Não pode ser de outra maneira. Quando eu saio da fé e tento entrar na obra, no merecimento, no desempenho, um relacionamento baseado no desempenho, eu perco a aliança. Eu anulo a aliança e anulo o sacrifício de Cristo. Foi o que ele disse, que os judeus não conseguiram entrar porque tentaram pelas obras e não pela fé no Senhor Jesus Cristo. Isto é perigoso. As boas obras de um salvo têm galardão, mas as boas obras de alguém que está tentando ser aceito e abençoado por Deus é maldição. Porque em Gálatas 3,10 diz que se colocam debaixo da lei para tentar obedecer à lei, para através dessa obediência ser aceito e abençoado, eles estão em maldição, porque ninguém conseguirá. Jesus já conseguiu por nós, está consumado. Em Cristo nenhuma condenação há. E quando nós estamos em Cristo, queridos, estamos no Espírito Santo, aí, enquanto nós estamos colocando a nossa fé que em Cristo somos salvos, o Espírito continua santificando. Enquanto você se vê em Cristo salvo e abençoado, o Espírito Santo continua santificando. Quer dizer, a obra do Espírito Santo ela depende deste fundamento.
A edificação depende desse fundamento, não tire esse fundamento. Enquanto você se vê em Cristo, salvo, perdoado e abençoado, o Espírito Santo continua a obra de santificação, a santificação dos filhos. Aqui em Mateus 15, Jesus estava falando para os religiosos, olha só, Mateus 15, 6 diz assim, e assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Então os fariseus, por causa da tradição dos homens, estavam invalidando a intenção da palavra de Deus. Que a intenção da palavra de Deus era levar o homem a necessitar de um Salvador. E eles estavam tentando, através da lei, ter mérito diante de Deus. Eles não entenderam nada pela sua soberba. Sabe o que é isto? É a árvore do conhecimento do bem e do mal. Desde a queda, o homem está influenciado por aquilo que vê, que sente, que toca. Não por Deus e pela palavra de Deus, né? O homem vivia antes pela comunhão com Deus e pela palavra de Deus. Jesus disse em Mateus 4,4 que o homem viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas a tradição é assim, ela tem outra voz. A tradição é a influência da carne. A tradição é a interpretação da carne. Muitas vezes o que está falando na vida do irmão não é a palavra de Deus, é a tradição. A tradição está dizendo que ele está endividado, que ele está doente. A tradição está dizendo que ele não consegue vencer o vício. Ele está comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele está se alimentando da tradição dos homens. E aí ele anula a palavra de Deus. Ele anula o que a palavra de Deus pode fazer. Por quê? Porque ele não está prestando atenção na palavra de Deus. Ele está prestando atenção nas circunstâncias. Deus, eu estou confessando a sua palavra, mas ela não está funcionando. Aí Deus pergunta, quem falou que não está funcionando? Essa é a voz da tradição, essa é a voz do diabo. Quem que falou que você está doente? Quem que falou para você que você não vai conseguir pagar essa dívida nem arrumar um emprego? Quem que falou para você que você não vai ter uma companhia, um companheiro? Quem que falou para você que a tua família não será salva? Quem que falou para você que você não vai ganhar as nações para Cristo? Entende? Tudo aquilo que contradiz a palavra de Deus é o diabo. Lembra desde o começo o que foi que ele falou? Lá em Gênesis 3, é assim que a palavra de Deus disse? É assim que Deus disse? Então o trabalho do diabo, a palavra Satanás, quer dizer aquele que se opõe, é contradizer a palavra de Deus e contradizer a Deus. Você sabe, Adão e Eva aceitaram passivamente a voz da tradição. A voz da tradição, olha, falou o contrário de Deus, falou o contrário da palavra de Deus, contradisse Deus e eles aceitaram. Eles afrontaram a Deus ouvindo o contrário do que Deus falou. Eu e você, quando estamos no Espírito, aprendemos a nunca sair da palavra de Deus, nem acrescentar e nem atirar, mas ficar na moderação. Veja que Davi teve uma atitude completamente diferente de Adão e Eva. Aqui em 1 Samuel 17:10, o gigante Golias chegou e falou assim, hoje afronto as tropas de Israel. Veja, ele foi ali na frente do povo de Deus, que tinha a promessa de Deus, a presença de Deus, e disse, hoje eu afronto Israel, as tropas de Israel. E Davi diz lá em 1 Samuel 17:26, quem é esse incircunciso? Ele nem tem aliança com Deus. Deus não está com ele, Deus está conosco. Deus não está com o inimigo, né, irmãos? Deus está conosco em Cristo. E aí Davi não aceitou passivamente a voz de afronta, a voz que quis contraditar a bênção de Deus. Davi foi honrado por Deus porque ele tomou uma atitude completamente contrária de Adão. Enquanto Adão e Eva aceitaram uma voz contrária à palavra de Deus, Davi não aceitou uma voz contrária a Deus, a promessa de Deus, a bênção de Deus, a palavra de Deus. Davi foi contra, ele não ficou passivo, anulando a palavra de Deus pela tradição, anulando a palavra de Deus por aquilo que ele estava vendo, anulando a palavra de Deus por aquilo que ele estava sentindo, ou por aquilo que a árvore do conhecimento do bem e do mal estava mostrando no visível. Davi não aceitou. Quantas vezes você começa a alimentar a sua fé, você começa a semear no seu coração a palavra de Deus, e começa a confessar a palavra de Deus, e parece que não é realidade para você. É a voz da tradição dizendo isso é mentira, você está falando mentira. Quando na verdade, isto é a verdade. Semear a palavra de Deus é criar um novo cenário. É transformar o deserto no jardim do Éden. É uma semeadura que vai mudar logo ali na frente. Mas enquanto não mudou ainda, vem a voz da tradição e diz assim, você está mentindo, você está falando o contrário, está doente, está falando que
curado pelas pisaduras de Cristo. Mas a realidade é a palavra do Senhor. E aí o que acontece, amados, que muitos pela tradição, pela voz dos seus sentidos, não está funcionando. Mas sabe, queridos, mesmo que não pareça verdade para você, continue semeando, porque isso afeta não só a atmosfera, mas afeta a tua fé também. Você continua confessando pela fé e você sabe, Deus honra. Porque é a palavra dele, e ele jurou e prometeu, que não voltará vazia. Então, mesmo que não pareça real para você, você continua crendo e confessando. Uma coisa importante, confesse de forma perseverante, mas não confesse de forma desesperada. Não fique apressado, porque o fruto será na estação própria. Então muitas coisas acontecerão imediatamente e algumas coisas demorarão décadas. Não importa, Deus te sustentará em todo esse processo. E Ele sabe o tempo e o modo, não é verdade? Ele está te ajudando nesse processo. Então é importante você nunca desistir, nunca desanimar, Gálatas 6, 9 e 10, que a gente nunca deve desistir e desanimar, de semear no Espírito. Mas por outro lado também, não adianta você semear e dizer assim, não deu certo. Quem que está falando que não deu certo? É o capeta. É a tradição. Eu falei, mas parece que não está funcionando. Parece que eu não consigo acreditar, parece mentira. Todas essas vozes são as vozes da tradição. Combatendo, querendo sufocar a semente. Mas se você tão simplesmente continuar alimentando a sua fé, entesourando no seu coração, enchendo-se da palavra, em comunhão com Deus e com os irmãos, e dizendo o contrário das circunstâncias da queda, você vai ver que essa palavra afeta não só as circunstâncias, como afeta você. E logo você vai começar a crer, e logo você vai conseguir crer, porque você está praticando. E isto vai exercitar os seus sentidos e levar você à fé. Veja só, amados, uma coisa importante, nunca deixe de crer. Nunca deixe de crer na palavra de Deus, mesmo que as circunstâncias digam o contrário. Não anule pela tradição, pela árvore do conhecimento do bem e do mal, não anule o que a palavra de Deus está dizendo para você, tá bom? Olha só, você está ali, bem diante das dívidas e dizendo, Deus suprirá todas as minhas necessidades. Cercado, e parece que não está funcionando. Enfermidade, mas você dizendo, pelas suas pisaduras eu fui sarado. Cercado e cada vez parece que dói mais o corpo, mas você está ali semeando no Espírito. Isto é o bom combate da fé. Cercado de pessoas que você está orando e estão de mal a pior, mas você está profetizando, eu e minha casa serviremos ao Senhor, e você vai semeando. Irmãos, não desista, não deixe a tradição te parar, não deixe outras vozes te parar, assim como Davi não deixou Golias parar a glória de Israel, mas foi para cima, não teve uma fé passiva, mas foi uma fé agressiva e derrubou. Diga, eu não vou aceitar passivamente tudo aquilo que Jesus destruiu na cruz do Calvário. Eu vou destruir profeticamente, dia após dia. Eu vou contra, eu vou falar contra, porque a palavra de Deus é a verdade, e eu vou jogar luz nas trevas, eu vou manifestar a palavra de Deus, e Deus se agrada, irmãos, quando nós andamos na fé, Sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso, não aceite vozes contrárias. Seja como o Davi, diga, a palavra de Deus é a verdade. Coloque a verdade da palavra de Deus nas suas circunstâncias, no seu coração. Diga, eu não vou ser vencido pelo vício, pelo pecado. Eu posso andar no Espírito. Eu não aceito cair nessa tentação. Eu não aceito viver em escravidão carnal. Eu não aceito viver em pecado. De maneira alguma, amados. Você sabe que você foi ungido para ganhar as nações. Embora você ore e parece que nada no visível está acontecendo, mas não ande por vista, não seja escravo da tradição, não seja como Adão e Eva ouvindo a serpente através das circunstâncias. Não, creia na palavra de Deus. Ela é a tua realidade, assuma ela, confessa ela e persevera, mas não de forma desesperada. E também não desista, não desanime dizendo que não funcionou. Vai até o fim, como ele disse para Daniel. Mas tu, Daniel, vai até o fim, porque é uma grande colheita, irmãos. Aquele que leva a preciosa semente chorando, voltará com alegria colhendo seus feixes. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele que dá a semente, dará o crescimento àquele que está semeando. Deus está com você nessa peleja. O maior está dentro de você. Você tem o Espírito, você tem a promessa, você tem a palavra, você tem a posição, você tem a autoridade. O teu nome está no livro da vida. Deus está com você em Cristo. Então se levante, como Davi fez. Não fique passivo dizendo, essa circunstância é irreversível. Esse problema é maior que eu. Essa tentação é maior que eu. Eu nunca vou conseguir pagar essa dívida. Eu nunca vou arrumar esse emprego.
minha família nunca vai se converter. Não diga nunca.